Talk Brasil. Hoje tem uma sessão muito especial para as mulheres. E é um prazer enorme ter aqui uma convidada, Márcia Dolores. Márcia, muito obrigada por ter aceitado participar hoje do The Corporate Talk Brasil. Pode se apresentar para a gente e falar um pouquinho de você? Lógico, eu quero primeiro agradecer muito, Carol, por estar aqui e poder falar, né, nesse espaço tão bacana que você criou, e que eu acho que é um ganho para várias pessoas, e, obviamente, falar para as mulheres é sempre um grande prazer, porque por ser uma mulher, eu acho que já tem aí um lugar de fala que é importante, por me conectar, né, com muitos homens, obviamente, com muitas pessoas, mas de entender que existe ainda um lugar específico para as mulheres e um espaço ainda para ser desenvolvido por essas mulheres. Então, bom, é, sendo breve, eu tenho 30 anos de experiência com desenvolvimento de pessoas e acho que essa jornada me dá cada vez mais inspiração para desenvolver métodos que sejam mais estratégicos, mais pontuais, envolvendo emoção e o equilíbrio para chegar a resultados. Seja dentro do universo corporativo, que é uma realidade desde o início da minha trajetória profissional, com a psicologia, mas com a parte da programação neurolinguística, depois a neurociência, a importância da linguagem, a importância das estratégias emocionais, mentais, lidando com empresas, lidando com estruturas de sucessão familiar, que cada vez mais também ocupa hoje a agenda do meu dia, e lidando com mulheres, seja no processo, seja dentro de uma estrutura corporativa, seja dentro do empreendedorismo, né. Eu tenho me aproximado agora cada vez mais do meio acadêmico, mais um acadêmico prático. Estou com uma experiência dentro da Link, que é uma escola de negócios, completamente diferente, disruptiva do modelo tradicional, onde eu tenho falado sobre sucessão, sobre empreendedorismo, e, obviamente, eu percebo que as mulheres ainda têm uma forma diferente de atuar. Então, essa é uma pauta que tem me inspirado muito. Então, é um pouco dessa minha trajetória. Então, esses minutos aqui vão ser muito ricos. E eu sou na verdade, Márcia, uma prova disso. Existe a Carol antes do curso de neurolinguística com você e a Carol depois. A minha vida, assim, se transformou e eu lembro muito bem de um aprendizado, que a vida é feita de objetivos, né. Sim. Você pode montar um pouquinho pra gente explorar a motivação de criar o método SIM, que a gente quer explorar aqui nessa conversa hoje. O que que é o método SIM para mulheres e como que a metodologia ajuda a encontrar esses objetivos, a ajudar as mulheres a serem felizes, né? Sim, sim. O método sim, Carol, eu acho que toda a experiência pelo você fico muito feliz quando eu escuto, né, que aquele momento foi um momento de decisão e talvez ali, né, hoje eu olhando pela perspectiva deste método sim, ali talvez você tenha dito um sim para a Carol conduzir a vida de uma maneira diferente. Então, quando eu penso no método sim, ele começou nos últimos 10 anos, até mesmo revendo a minha vida, porque dentro da PNL, você sabe disso, existe um conceito chamado congruência, e não dá para que eu não consigo falar algo, e eu digo isso sempre para as pessoas, seja num contexto, corporativo, seja num contexto de uma sucessão familiar, seja com um empreendedor, seja com uma situação mais específica ou até mesmo acadêmica, eu não consigo falar para uma pessoa alguma coisa que eu não tenha vivido, né, seja tipo, isso faz sentido porque eu consigo lidar com essa situação ou com uma emoção, ou com uma situação mais de estresse, porque isso faz parte, porque eu já testei na minha vida, não só nos livros, não só nas teorias, não só na vivência de outras pessoas. Então, o sim, ele começou na minha vida há 10 anos atrás, quando aconteceram desconstruções importantes, porque a vida da gente ela é feita de para ter uma novidade, ou para ter uma inovação, ou para ter uma nova construção, é importante que a gente ou se desapegue ou desconstrua alguma coisa. Então, eu comecei a perceber o quanto priorizar a verdade interna para que eu pudesse dar passos consistentes, era importante.
E aí eu comecei a perceber o quanto nós somos treinadas, enquanto mulheres, independente da cultura, a dizer sim para todo mundo. Então eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que me apresentar bem. Então é o sim que assim as pessoas vão me validar. Se elas me validam, eu tenho como sim avançar. Se elas não me validam, eu tenho que recuar. E a nossa capacidade de ficar observando se somos aceitas ou não, segundo um código que se estabelece em cada lugar, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente familiar, seja no ambiente social. Isso foi me despertando, independente do público. Eu fiz uma mudança de vida e eu percebi que isso era independente da idade, né? Que mulheres muito jovens ou mulheres maduras tinham esta necessidade de serem aceitas, de serem boazinhas, de serem benquistas, não serem ameaçadoras, de serem, de uma certa forma, sempre receptivas em detrimento do outro passar por cima da sua própria vontade. Então, ali eu comecei a estruturar um programa com etapas, ou uma estratégia, um processo, aonde tinham etapas para que a gente pudesse fortalecer a experiência de uma mulher feminina para dizer sim para si mesma, Uhum. sem que isso gerasse culpa, sem que isso gerasse medo, porque o medo de não ser validada, o medo de não agradar, e como lidar com isso como parte de uma experiência de vida. Então, sim, nasce da minha experiência junto com outras mulheres, de observar e falar: peraí, como é que eu posso usar todo esse conhecimento para criar um sim para estas pessoas que acabam dizendo sim para todo mundo, menos para si mesmas, menos para elas, né? E que rico, Márcia. E assim, você como psicóloga, neurocientista, né, você traz a metodologia, a estratégia muito forte. Eu acho que isso é bom para quem está assistindo a gente entender o que que isso significa, porque muitos ainda têm aquela crença que quando vê uma mulher de sucesso, ela teve sorte, ela teve um homem atrás que ajudou. Exato. Alguém, um homem ajudou, ou então ela realmente foi abençoada, porque deram, entendeu? Ali, e na grande maioria das vezes, a mulher não é vista pela competência, e ela própria, Carol, que me chama muito a atenção, a mulher própria, ela acha que ela teve sorte, que não foi uma conquista da inteligência e da habilidade dela. Por exemplo, antes de entrar aqui, eu estava com uma mulher e aí a gente estava citando um material que eu tinha pedido para ela ler e estudar, porque a gente teria um trabalho em cima do material. E o material fala de uma pessoa, é um americano, que cita a sincronicidade da vida, e aí ele aprende uma habilidade quase que intuitivamente. E aí ela diz para mim assim: ah, isso aconteceu com ele porque ele é inteligente e ele ali teve. Aí ela começou a me dar várias justificativas, mas isso é com ele. E eu disse para ela: mas por que que a gente não pode olhar uma mulher inteligente, fazendo uso de uma habilidade e tendo o mesmo resultado que ele, né? Porque parece que ainda esse recorte da inteligência, da racionalidade, como se as, as habilidades fossem só racionais, que também é uma distorção. Elas têm um conteúdo emocional altíssimo. Então, a mulher, ela é treinada, vamos dizer assim, ela é educada para ocupar o segundo lugar. Uhum. Então, ela é aquela frase linda, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher que ninguém enxerga. Ela está, né? Porque o homem está na frente, ela está atrás. Então, essa frase parece que o lugar ainda é atrás de um grande homem. E, e uma coisa que eu acho muito curiosa quando você fala da sorte, porque eu quero trazer alguns dados que a gente no cotidiano não se dá conta, como isso que eu acabei de contar. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu estava numa mesa e a gente estava falando de um projeto. E tinha um homem na mesa. E aí ele virou e fala para a mulher que estava apresentando o projeto, a gente estava ali numa situação de viabilizar um projeto muito interessante,
ele vira e fala assim: "Sua ideia é muito boa, eh, e eu acho que eu poderia cuidar disso, você fazer esta parte, e eu invisto, e eu cuido do dinheiro e das finanças e da parte tá". Mas assim, objetivamente. Aí ela na mesa, olhando para ela não tinha pedido para ele investir, ela estava apresentando o plano para ver se tinha alguma viabilidade de outras conexões. Ela não tinha dito para ele que ela não era habilidosa para fazer o que ele estava dizendo, mas ele estava pressupondo, e ele em nenhum momento perguntou que tipo de ajuda ela que ele achou, pronto, que ele poderia dizer: "O projeto é legal, que tipo de ajuda você deseja?". Porque é como se não existisse essa possibilidade da mulher refletir e até dizer, e ela foi muito habilidosa, né, porque a gente está ali, é parte de um trabalho para mulheres empreendedoras, e eu fiquei muito feliz de vê-la se posicionar, de que ela não estava buscando isso, porque ela tinha condições de fazer isso. Mas na mesa ficou um climão, como se ela não pudesse dar ali uma determinação do espaço. Uhum. Ou muitas mulheres que eu trabalho que estão empreendendo, como se elas precisassem de um investidor homem. Homem. Uhum. Então, é muito interessante o quanto nós ainda temos na nossa cabeça que parece que o lugar de destaque ou é sorte ou está determinado para os homens. Para os homens. E aqui não é num olhar sexista, é um olhar de que lugar nós queremos ocupar, isso faz parte de uma estratégia, e que poder a gente quer dar, e não é poder sobre o outro, para as nossas habilidades. Então, talvez eu não tenha a habilidade que aquela pessoa, e que no caso pode ser um homem, tenha, mas eu tenho outras e elas podem, bem trabalhadas, me levarem para o sucesso. Então, quem foi que disse que eu preciso de um homem para sustentar o meu sucesso? Agora, pode ser interessante eu compartilhar com homens, pode ser interessante eu compor, sim, mas desde que isso não signifique uma fragilidade para eu obter o meu sucesso. Então, é uma linha muito tênue de que não é sorte, é empenho que nos leva até um resultado, é estratégia, é clareza do que queremos, e eu acho que mais do que isso, Carol, é saber ter a definição dos papéis. Qual é o meu papel? Então, por exemplo, numa relação, qual é o meu papel? Será que eu tenho que estar atrás de um grande homem? Ou será que eu posso estar ao lado de um grande homem? Então, eu realmente sonho um dia que a gente possa publicamente dizer: ao lado de uma grande mulher tem um grande homem, e ao lado de um grande homem inteligente tem uma grande mulher. Então, vamos imaginar que relações que componham são relações onde um estão ao lado do outro. E isso é uma grande quebra cultural, não é, da sociedade como um todo, né. A gente sente Sim, a sim. mentalidade, a crença é muito forte ainda, né. Muito, muito, e muito forte no sentido como se fosse um privilégio dizer que por trás de um grande homem, primeiro, essa frase, ela infantiliza o homem, porque, né, vamos imaginar numa linha de biológica, Uhum. parental, quem está atrás de um grande homem? Ou quem deveria estar amparando? O pai e a mãe. Hum. Bom, então isso coloca a mulher como uma mãe de um homem, o que é extremamente nocivo para uma relação de equilíbrio, e coloca a mulher como se fosse até um título nobre estar atrás, tipo assim, olha que nobre, você está atrás de um grande homem, tipo assim, é quase que você dissesse assim, Dali. assim, tipo, ele é tosco, que ele precisa de uma mulher atrás. Então, assim, é horrível É em todos os verdade, é aspectos, verdade. porque coloca o homem como tosco, né, tipo assim, uma coisa muito fora de contexto, e É. coloca a mulher como uma manipuladora, que é Uhum. muito ruim, e É, que é um lugar que muitas mulheres acham que tem que ocupar. é. Então, assim, eu tenho que fazer por onde este homem, eu vou empurrar ele para ele ter sucesso, ele é um grande talento. Não,
Não, você não vai empurrar ninguém, você vai dar conta da sua vida e o outro tem que dar conta da vida dele. É verdade. Márcia, e você fala bastante de estratégia, o que eu gosto bastante, porque traz uma maneira de tangibilizar como as mulheres podem alcançar os sonhos, os objetivos, a ser feliz, a ganhar independência financeira, seja o que a mulher desejar, ela consegue através de métodos e estratégia. Pode explorar o que que seria uma estratégia, assim, para quem está assistindo e fala assim: "Ai, estou perdida, não sei nem por onde começar". Sim, sim. Até porque eu ultimamente até fazendo todo um trabalho, né, de divulgar o trabalho, e até mesmo, né, tá falando do trabalho acadêmico, eu tenho insistido em me intitular como estrategista, intencionalmente, por algumas razões. A gente tem uma visão de estratégia muito ligada ao universo masculino, só que se a gente olhar a história, muitas estrategistas foram mulheres que ficaram atrás de grandes homens. Estavam lá na cozinha, na linha de fundo, entendeu? Bem lá, não aparecia, mas eram as estratégias. É bem Inclusive tem parecido com o histórias. corporativo, né, o mundo corporativo traz muito disso também, né. Muito. É uma reprodução, se você for olhar os impérios, se você for olhar, você tem uma reprodução deste modelo de poder ainda muito presente, e aí, por isso que eu resolvi colocar isso, né, até vincular isso a uma forma de apresentação, sabendo que gera um certo desconforto, mas eu falei: "Ok, eu quero ter isso como uma maneira de reflexão também, de provocação no bom sentido". E a estratégia, as pessoas ligam tem essa conotação masculina e uma conotação muitas vezes de manipulação, de vendas, de coisa muito corporativa e muito, "eu vou ganhar e você vai perder". E a Uhum. estratégia é efetivamente uma metodologia que te leva até um determinado resultado. É você se tornar autônomo para ter os passos e ser o condutor, ter uma autonomia. Então, uma das coisas que eu coloco para as mulheres e para as pessoas quando a gente fala de estratégia é um modelo. E quando você tem uma boa estratégia, ela tem poucos passos, ela tem passos limpos. Então, por exemplo, uma mulher que está perdida fala: "Nossa, o que é estratégia?". Estratégia é um passo a passo para ela chegar até onde ela quer, porque não adianta, para a gente se movimentar, seja uma emoção, "Ah, eu tenho, medo", eu como é que eu faço? Como é que eu saio do lugar de medo? É importante que eu tenha passos. Se eu não der passos, eu vou continuar no mesmo lugar. E os passos, eles são importantes porque eles me ajudam a medir. O meu medo hoje pode ser 80, pode ser 100. Mas se eu der um passinho aqui, esse meu medo passa a 50. E aí eu dou mais um passinho. Nossa, eu descubro que esse medo era uma ilusão. Ele nem existe aqui. Existe sim uma gestão de um risco. Existe aqui uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que mais ou menos. Como é que eu lido com isso? Uhum. Como é que eu me torno dona disso? Então, a estratégia é o passo a passo. E para a gente começar qualquer estratégia, Carol, de boa qualidade, é importante uma informação, ou melhor, duas. Um lugar que eu me encontro, porque é importante a gente ter consciência. Então, enquanto eu não reconheço que eu tenho medo, eu não consigo ter uma evolução. Então, reconhecer que eu tenho medo, que eu tenho a fragilidade ou que eu estou num lugar e que eu desejo ir para um outro lugar. E Hum. aí as pessoas às vezes dizem: "Mas eu tenho receio de imaginar o que eu quero, porque talvez eu não alcance". Esse é um ponto que as mulheres trazem muito. É como se eu não tivesse a permissão de sonhar, né, eu vou usar uma fala muito comum no meio corporativo, sonhar grande. Sonhar grande é importante, né, sonhar grande, e o grande é muito individual. É sonhar até eu ter a sensação de prazer, é sonhar até eu ter: "Nossa, que delícia imaginar essa experiência para minha vida". E se a imaginação, ela consegue construir, a gente consegue fazer os passos. Que é este o segredo de uma boa estratégia.
Se eu não trouxer a imaginação, eu não consigo construir. Esse final de semana eu estava num grupo no Ratatum, ali na Link, e tinha uma garota, primeira vez que ela participava, o primeiro ano. Eu tive duas experiências muito especiais com duas meninas de praticamente 18 para 19 anos, né, montando um plano de negócios. E num dado momento, uma chegou, porque ela estava com 6 rapazes, e ela tinha uma linha de raciocínio adequadíssima para o lançamento de um produto. Só que ela não conseguia falar, porque aí eles falavam, tinha um que é praticamente um cientista ali, mantendo uma tese, era um produto, né, era um produto físico, com componentes para bem-estar, para massa muscular, e tinha uma série de componentes. E aí, num dado momento, eu disse para ela, coloque voz aqui, né, chamei o grupo e tal. E aí ela sabia exatamente como fazer o grupo sair daquele estado e ir para o estado desejado. E aí teve um momento que ela começou a chorar e falou que ia desistir. E aí eu saí com ela num corredor e disse, ela falou, eu não consigo, 3 pessoas estão estragando a minha possibilidade de participar. E aí eu disse para ela, 3 pessoas não podem comprometer o seu sonho. Se você abraçar o seu sonho, essas pessoas, elas serão parte do trajeto do seu sonho. Então, qual é o seu sonho? Então, meu sonho é ter uma boa performance aqui. Então, você vai enxugar essa lágrima, ou vai chorando mesmo, que não tem problema, vai voltar lá e vai focar no teu sonho. Então, assim, a estratégia para chegar no teu sonho é esse passo, esse passo. Você volta e executa. E foi muito gratificante vê-la ontem no palco, com uma banca ali, né, significativa do mercado, e Hum, ela subir no palco e ela apresentar a ideia dela e no final colocar: "Eu agora entendi que eu posso ter o meu sonho e que não serão 3, não serão, né, 4, não serão desafios tem, obstáculos tem, mas o que faz a diferença quando você sabe qual é o teu sonho. Você aí sim, a gente consegue no sim trabalhar a estratégia. Então, para as mulheres, para as pessoas que estão nos ouvindo, que elas entendam que a estratégia é uma coisa muito simples e ela é uma coisa muito poderosa, porque o poder está no simples, desde que a gente se permita dar a voz para o nosso sonho, que é o nosso primeiro sim. verdade. Nossa, e esse exemplo é muito rico, porque imagina quantas mulheres já desistiram dos sonhos por causa dos, obstáculos que acontecem, desafios, né, e deixam de acreditar nelas mesmas, né. E Sim. além desse exemplo, eu gostaria de compartilhar o meu exemplo, porque em 2009 eu fiz o programa de neurolinguística com você, e depois eu fiz ainda engenharia de felicidade. E interessante é que você traz, como você falou, a estratégia passo a passo, né, método, e existem ferramentas. E vira e mexe, eu ainda tenho as ferramentas de 2009. Quando eu leio, você não vai acreditar. Eu escrevia meu sonho de mudar para a Alemanha, de trabalhar na Alemanha. O que aconteceu? Sim, eu acredito, isso me motiva todos os dias a acordar. Quando eu digo a importância de você se permitir e colocar no papel, que faz toda a diferença, você não poderia estar em outro lugar do mundo a não ser na Alemanha. Verdade. É, e as ferramentas dão certo. Existe estratégia, existe Bom, taco, mas existe estratégia. muito, 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 porque isso, Carol, te permite, que é uma das coisas que eu acho mais, encantadoras, quando eu sei o meu sonho, quando eu monto a estratégia, quando eu sei exatamente os passos, me ajuda muito nas decisões que eu vou tomar. Então, assim, naquilo que faz sentido, e tem uma parte que é consciente, mas tem uma parte que é intuitiva, que a gente acha que é intuitivo, mas é a nossa parte do cérebro, que Hã, é uma parte que trabalha além do nosso racional, da nossa linearidade, ele está trabalhando para compor num nível subjetivo, que parece mais intuitivo, e é a nosso sonho, porque ele é realizável. E se ele está alinhado com os nossos valores,
com o nosso sentido aqui, que é uma coisa também, né, que a gente faz parte do nosso sim, é muito mais fluido, ele é muito mais orgânico, que é uma palavra hoje muito em voga, muito mais orgânico, muito mais flow, muito mais leve, muito mais simples, porque a vida é para ser simples. Exatamente. E como você falou naquele exemplo do hackathon, eu acho que traz muito a questão da responsabilidade. Eu aprendi com você, trazendo a vida para nossas mãos, né, e não Exatamente. os empecilhos que acontecem, as pessoas que atrapalham, o desafio econômico sempre vai ter. Nada disso pode atrapalhar, a gente tem que saber contornar, mas caminhar, né, com etapas para aquilo que a gente quer realizar. Isso é muito muito. Exato. E Márcia, pra gente começar o encerramento, eu tenho 2 perguntas. A primeira, vamos deixar uma mensagem, que mensagem você deixaria para mulheres que estão ouvindo a gente e sentem que estão travadas, sem energia, sem clareza, que caminho devem seguir? Tem alguma mensagem? Tenho sim. Eu acho que uma das coisas importantes para as mulheres que se sentem travadas ou estão talvez desanimadas ou desiludidas, que é uma palavra muito comum às vezes no repertório feminino, é que elas lembrem que isso faz parte de uma jornada. E que às vezes, quando a gente tem a desilusão, eu sempre coloco isso, né? Desilusão, o que que é? É alguma coisa que eu projetei para fora, que depende de variáveis externas. Então, esse é um excelente momento para pausar, para a gente criar pausas. E pausas, é lógico, às vezes as pessoas dizem, ai, você fala de pausar, mas eu não posso parar tudo. Não, você não precisa parar tudo, a vida vai continuar. Mas você pode parar o seu pensar daquela forma sobre aquilo e pensar o que que esta situação que está aqui, talvez me desconfortando, me impedindo de enxergar, o que que ela tem para me entregar de mais valioso? Qual é o objetivo desta situação não ter funcionado? Deste meu objetivo, dessa minha expectativa não ter se realizado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é fazer um exercício muito simples. Se eu pudesse, que o cérebro funciona muito bem, quando a gente desloca ele do presente e dá um propósito ou um sentido para ele de futuro. E se eu pudesse construir o que faria sentido para a minha vida neste momento? E aí olhar a vida um pouco, falar, bom, se o que está aqui me desconfortando tem muito a ver com o trabalho, o que que faria sentido? Se tem a ver com a minha vida pessoal, afetiva, o que faria sentido? Se tem a ver com a minha vida familiar, o que faria sentido? E só este pequeno exercício começa a definir para a gente, ou dar uma perspectiva do que realmente pode nos trazer um pouquinho de brilho e um pouquinho de vivacidade. E aí, se a gente já tem isso, já dá para começar a sonhar. Porque o sonhar é importante. Então você trouxe que você ainda recorre a algumas coisas que estão anotadas nos seus cadernos, nos seus materiais. Se as mulheres que estão nos ouvindo, né, criar ali um caderno para colocar isso e escrever, porque o cérebro tem uma outra forma de absorver, por exemplo, eu estava falando aqui da experiência acadêmica, eu tenho praticado o seguinte: ninguém entra para a sala com computador e celular. E tem sido muito legal, porque as pessoas estão receptivas a isso, porque eu disse, eu quero usar o cérebro de vocês. Eu amo tecnologia, eu amo chat, eu amo tudo isso. Mas agora eu quero fazer um caminho diferente. Por quê? Porque na hora que a gente escreve, o cérebro se organiza de uma maneira diferente, as emoções também. Então, o que eu deixaria para essas mulheres? Abram o diário do passado, ele não era de todo mal, ele tinha uma função, que era colocar o que estava incomodando e colocar os nossos anseios e os nossos desejos futuros. Então, talvez a gente possa fazer um diário feminino, que o diário sempre foi feminino, né? Ou pelo menos tinha essa permissão poética,
de pegar o diário e falar: "Deixa eu agora fazer um diário consciente, feminino consciente". Então deixa eu colocar aqui o que está me desconfortando, qual é o sentido disso, porque a vida não faz nada por caminhos tortos, toda decepção tem uma função de evolução, e o que que eu gostaria de sonhar para esse setor da minha vida. Isso já vai ajudar, você pode ter certeza. Tenho certeza, obrigada pela essa dica. E para encerrar, para quem quer te acompanhar, eu tenho, por exemplo, anotações aqui, toda vez que eu vejo um vídeo seu no WhatsApp, eu não tenho mais link no Instagram, então Você não tem mais o Instagram? não tenho Então mais. Mas toda vez que você posta no WhatsApp, eu falo: "Oba, já tem conteúdo da Márcia, vou assistir o vídeo e faço anotação". Mas tá, para quem quer te acompanhar e até conhecer sobre o método SIM das mulheres, como que elas podem te encontrar? Eu vou colocar o site aqui também embaixo do vídeo. ótimo. Elas podem me encontrar pelo Instagram, na bio, tem lá a landing page sobre o Sim, mas eu também vou deixar o link com você. Pode fazer contato pelo site, o site está numa reformulação, mas se entrar em contato, a gente entra em contato. Pelo LinkedIn também, né, então Márcia Dolores, eu vou deixar o endereço com você. E pelo TikTok também. O TikTok também tem lá o endereço, né, vou passar também o endereço, o nome do TikTok. Então é possível por esses canais, e eu vou ter muito prazer, porque a intenção, Carol, é a gente fazer um grupo online agora final do ano. Então, eu vou ter um grupo de mulheres presencial, que a gente vai fazer meio um lançamento, que vai ser dia 6 de dezembro, e aí eu quero já disponibilizar o link para as pessoas que querem se inscrever para dezembro. Então, fica aqui um chamado, né, e eu vou fazer uma live dia 15 de novembro no Instagram sobre o método Sim. Eu fiz uma dia 15 de outubro, vou fazer agora uma dia 15 de novembro, e aí quem quiser acompanhar, vou ficar muito feliz de poder conversar. Lógico, tem o esquema de uma live, mas é sempre muito rico, muito gostoso, muito útil. E eu vou falar sobre a culpa, que é um elemento que impede muitas mulheres, de dizerem sim e de trabalharem a sua felicidade, seja a culpa, que é muito interessante, porque normalmente a origem da culpa vem de outra mulher. Então, por exemplo, se eu não atender a expectativa da minha mãe, eu que sou uma filha, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou me sentir culpada. Então, é mais ou menos, lógico, eu vou aqui criar uma metáfora, é como uma mãe que diz: "Olha, se você não me der atenção, você é minha filha. Como é que você pode fazer isso comigo?". Então a gente vai trabalhar essa origem da culpa, que não é só nessa situação, óbvio, eu estou trazendo aqui algumas nascentes da culpa e da gente se libertar da culpa, porque a culpa tem um histórico muito focado no padrão feminino, e isso é interessante da gente olhar. Gente, ai, eu vou voltar para o Instagram então. Você assiste, depois você fecha o seu Instagram, abandona o seu Instagram, não queira mais saber dele, mas você vai pra live. Vai ser ótimo. Muito obrigada por esse tempo maravilhoso, essas dicas, esse conteúdo, e eu não vejo a hora do curso do Método Sim. Eu estarei lá e espero que muitas mulheres aqui também, mas só essa aula que você trouxe nesse vídeo foi muito rico. Muito obrigada pelo seu tempo. Carol, eu que agradeço, estou super feliz de ver você com o canal, porque eu sei que este era o teu desejo, de ver você assim, levando informações, disseminando conhecimento. Estou super, super feliz, é uma honra estar aqui. De fato, assim, muito, muito, muito feliz. Obrigada, Márcia. Então a gente se vê novamente. Com certeza, no Instagram. Tchau, tchau para todas.